começar lendo a palavra de Deus. Eu vou ler hoje não é uma mesa propriamente dito, e a gente foge um pouco do script, mas está ligado um pouco ao que nós falamos na semana passada e ao que temos falado, quando nós falávamos sobre a mesa como um lugar de relacionamentos, e teve aquele carrossel muito legal, ao contrário, que o pessoal da comunicação planejou e fez com muito carinho. E nós falamos sobre a mesa ser um lugar de relacionamento, e a partir da mesa ser um lugar de relacionamento, o relacionamento se torna comunhão, que é coisa de crente, e na comunhão nós encontramos então a partilha, e eu queria falar um pouco hoje sobre partilha, sobre partilhar, sobre repartir. E eu queria ler então com vocês Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, a primeira multiplicação dos pães, mas você pode também encontrar em Mateus 14, Lucas 9 ou João 6. Eu vou ler esse texto no livro de Marcos. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. E essa é a palavra de Deus. Marcos 6, eu comecei lendo do capítulo 30. E é interessante porque os discípulos, quando eles vêm, eles falam, e é sempre interessante a gente trazer o contexto. Se a gente pudesse pegar uma palavra para definir o que era o capítulo 6, é que foi um dia cheio. Eu acho que muitos de nós experimentamos, ainda mais nesses tempos modernos, ou como alguns gostam de dizer, que era da pós-modernidade, cada vez mais parece que nós temos menos horas nos nossos dias, que os nossos dias precisam de mais tempo, que a gente precisa fazer coisa e que não vai dar tempo de fazer nada, e aí a gente não consegue dar conta dos trabalhos de casa, ou a gente não consegue dar conta das coisas da faculdade, ou a gente não consegue dar conta das obrigações da igreja, e a gente precisa então se desdobrar e encaixar nos nossos dias 1 milhão de coisas para fazer, e parece que nunca vai dar tempo, e nós estamos sempre acumulados e atolados, e a gente não tem tempo, às vezes, para mandar uma mensagem para alguém ou falar com alguém. A gente otimiza o nosso tempo no WhatsApp, no Instagram, para só falar: oh, tudo bem, comentar alguma coisa. Às vezes um comentário de um story já viu uma coisa que você queria perguntar, e eu faço às vezes isso muito com a Bia, que é minha irmã. A gente, eu vejo no stories dela, eu já comento alguma coisa, eu já pergunto: oh, você vai fazer tal coisa tal hora? E é engraçado, e eu geralmente eu faço alguns testes, eu brinco com a minha irmã também. Fala assim: ô, tá fazendo o que agora? Quer vir aqui em casa tomar um café? E é engraçado que a maioria das respostas é que a gente nunca tem tempo. É raro quando os astros se alinham e fala assim: não, todo mundo, não, beleza, vamos lá. A gente fala, a gente está aqui em comunidade, nós temos uma comunidade com muitas pessoas, mas a gente sempre tem vaga até nas nossas cadeiras, porque a gente nunca teve tempo de alinhar e todos estarem juntos ao mesmo tempo, porque sempre algo acontece. Sempre tem algo em um dia atribulado. E o capítulo 6 de Marcos é um pouco disso. Para vocês terem ideia, se vocês lerem um pouco antes, os 30 primeiros versículos, nós temos Herodes
Herodes se liga em quem é Jesus e fala, opa, quem é esse cara aí? Eu quero saber quem é esse cara. Jesus ele envia os 12 para curar, para libertar os cativos, para libertar os endemoniados, e os 12 voltam e querem encontrar para Jesus. João Batista é decapitado, tudo isso no capítulo 6. Então, gente, estava rolando muita coisa ao mesmo tempo. E Jesus então ele fala assim, preciso de um tempo. Vamos sair dessa. Vamos descansar, vamos comer um lanches, pegar esse barquinho aqui, vamos para essa área deserta. E a gente às vezes deseja encontrar, eu brinco, vocês sabem, eu gosto muito de viajar, eu gosto de pegar minha mochila, conhecer os destinos. E eu e a minha esposa, desde que nós casamos, não tivemos a lua de mel, não tivemos, entrou a pandemia, e eu estou contando os dias para o momento em que nós vamos tirar um dia só para nós. E é engraçado porque até alguns amigos vão viajar em datas próximas e falaram, poxa, a gente poderia ter se encontrado. Eu falei, não gente, eu preciso bisolar um pouquinho. Eu preciso tirar esse tempo para minha esposa, sem os meus cachorrinhos, que também demandam tempo, que demandam consultas, adestrador e enfim, a gente vive uma vida atribulada, o tempo é escasso. Falam que tempo é dinheiro, mas a gente queria ter dinheiro para comprar tempo. E Jesus, ele estava nesse dia que parecia não acabar, um dia sem fim. Muitas coisas acontecendo, só que ele vê aquele povo, e aquele povo com sede, aquele povo que precisava, que queria saber mais a respeito de quem era esse mestre, e eles estavam de barco, a galera saiu correndo, foi a pé, e o texto de Marcos 6 fala, e eles saem. E Jesus, então, ele tem compaixão. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu penso sobre palavras como compaixão, sobre partilha, sobre entrega, é sempre um desafio. E é um desafio na vida comunitária, porque muitas vezes nós podemos, irmãos, dar, mas sem se doar. A gente pode olhar a urna e falar, não, eu vou cumprir minha obrigação. Eu vou colocar ali o que eu me comprometi. Nós falávamos sobre serviço, compromisso, sobre relacionamento, sobre união. Eu posso ir lá e cumprir a tabela. Eu posso ir lá e não me custar nada realmente. Custa, claro que custa dinheiro, mas a gente pode, eu estou usando o exemplo do dinheiro, mas a gente pode ir num lugar, ir num velório. E nessa semana nós tivemos as notícias de muitas mortes, até mortes que não aconteceram. E não vem ao caso, mas quem sabe sabe. Mas nós podemos ir a um velório para cumprir uma tabela. E porque a gente tem que ir. E porque eu tenho que cumprir o meu papel. E porque eu tenho que estar lá. E realmente eu não estou lá. A gente fala sobre a mesa e estarmos em volta da mesa. Na semana passada eu dava o exemplo de como às vezes a gente senta em volta da mesa e cada um está no seu celular e ninguém está realmente interagindo com ninguém. Ninguém está realmente se doando e se dando. E muitas pessoas, irmãos, hoje, elas querem dar sem se envolver. É bonito eu doar e dar dinheiro para uma ONG, e eu falo então para os meus amigos, não, eu ajudo. Mas você nem sabe realmente que trabalho eles estão fazendo, aonde, quem está envolvido, você nunca procurou saber. E essa semana fui muito abençoado com uma conferência da Igreja Ponte, em Recife, em parceria, ela tem outras igrejas espalhadas pelo Brasil, em parceria com a City to City, e alguns pastores eles falavam, e eles falavam sobre a igreja, o que é essencial, e a missão da igreja de revelar o Cristo de Jesus. E um deles disse uma frase, o pastor Felipe Assis, que a forma mais apologética, o modo mais e apologética é a defesa da fé, que a igreja poderia demonstrar através da nossa unidade, através da nossa partilha, através da nossa comunhão. E a igreja, irmãos, hoje em dia, para muitas pessoas, eu falo que essa pregação fugiu um pouco do script, porque muitas coisas aconteceram ao longo da semana, e essa pregação foi se moldando ao longo da semana, em pensamentos, em oração, em partilha com os irmãos. A igreja hoje ela tem muitas imagens. Nós vemos igrejas fazendo a imagem do exército e vemos as pessoas marchando como soldadinhos de Jesus, e tem virais, vocês sabem do que eu estou falando. Nós vemos a igreja muitas vezes como um partido político que diz, este é o fulano que nós temos que eleger. Nós vemos a igreja
como um lugar de segregação, um lugar... Mas a igreja ela deveria, irmãos, ser a imagem de uma família. Ser a imagem de uma casa, ser a imagem de uma mesa. E nós cantávamos na semana passada a música do Baruch, que há lugar na casa, a esperança na casa. E essa deveria ser a imagem. Eu acredito que os evangelistas e o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a imagem da igreja, ele não estava imaginando um templo com 5.000 pessoas pulando, cantando, mas ele imaginava as infinitas relações, porque aquela igreja era perseguida, aquela igreja era oprimida, aquela igreja sofria, e o que valia era a união entre os irmãos. E com isso eu fiquei pensando, irmãos, sobre o papel que nós temos como igreja em partilhar, em se doar. E eu não podia pensar diferente sobre aquele menino que só o Evangelho de João fala. Os 4 evangelhos falam do milagre, mas só o Evangelho de João cita um jovem rapaz que tinha 5 pães de cevada. E o pão de cevada era um trigo do pobre. Então o menino era um menino simples. Ele chega com seus 5 pães, os seus 2 peixes, o seu sushi burger, e ele fala, olha, ou o seu McFish. E ele fala, Jesus está precisando aí desse pão. E ele podia olhar para aquela multidão e falar, o que vai adiantar disso tudo? O que vai adiantar o pouco que eu tenho para 5.000 pessoas? Vou comer o quê? Eu trouxe aqui, eu como 2 pães, 2 peixes. Vai sobrar 1. Ele poderia ter tido essa postura, ele poderia ter tido... E eu fico imaginando, porque só cita que era um jovem rapaz, não fala mais. Na Bíblia não fala mais sobre ele. E eu imagino, irmãos, que a gente muitas vezes olha para a nossa vida e fala, o que adianta eu fazer isso? O que vai adiantar eu fazer esse tipo de coisa? O que vai adiantar eu me entregar, me desdobrar e tal? Não vai adiantar de nada. Já tenho pouco tempo, sem tempo, irmão. Eu vou parar, eu vou lá, eu vou falar com esse irmão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não vai adiantar de nada. Eu não tenho tempo para me doar, para me entregar. Eu tenho muita coisa no meu dia, eu faço duas faculdades, eu tenho esposa, eu tenho cachorro, eu quero ter filhos, minha esposa está grávida, e a gente tem essas relações, e a gente fala, não vai ter tempo, não vai ter tempo. E a real é que, irmãos, e muitas vezes a gente fala assim, eu vou até fazer, mas pô, se eu fizer e o cara pisar na bola comigo, e o cara, se de pessoa, ele já pisou na bola comigo várias vezes. Irmãos, toda entrega real, ela vai envolver um risco. Esse jovem, ele podia ter falado, tá aqui os pães, será que eu vou comer? Será que vai chegar aqui? Será que envolve? Se doar envolve o risco, é por isso que as pessoas hoje, elas querem dar sem se envolver. Elas não querem correr riscos. Elas não querem correr perigos. Nós ficamos na nossa zona confortável e nós, muitas vezes, nos colocamos numa posição que eu vou fazer até onde dá, até onde meu braço vai. Só que, geralmente, a gente nem estica o nosso braço. A gente ainda vai meio assim, porque a gente dá um braço curto. Nem nosso braço total a gente vai. E eu escutava uma pregação do Ed René, que ele falava que a igreja deveria ser um sinônimo, um antônimo de solidão. Ela deveria ser um oposto de solidão. E ele cita o Salmo 68, e nós muitas vezes cantamos a música, que é um pai para os órfãos, um poder sem fim, é um lugar para os aflitos. O Salmo 68 fala que ele é o pai para os órfãos, o protetor das viúvas. Ele é um lar para aqueles que são solitários, ele dá um lar para aqueles que são solitários. Só que, irmãos, a igreja, ela só poderia ser esse lar se nós estivermos debaixo do senhorio de Deus. Porque Deus é que dá esse lar aos solitários. E se a igreja é a expressão pela qual Deus resolve se manifestar no comunitário, nós seremos livres da solidão em igreja quando nós formos uma família. Quando nós estivermos dispostos a partilhar. E é engraçado falar sobre família. E se vocês assistem This Is Us e que tem relações familiares extremas e diferentes, ou se você olha, você não precisa assistir, não precisa assinar mais um streaming, o Fox Play, para assistir, mas se você tem família, você sabe como é difícil muitas vezes partilhar com nossas famílias. Como muitas vezes
É difícil trazer as nossas aflições, trazer os nossos problemas, apresentar as nossas angústias, os nossos dilemas, diante daqueles que deveriam ser o nosso apoio, a nossa base. E isso, irmãos, muitas vezes isso é difícil também de encontrarmos nas nossas famílias, porque nós vivemos num mundo que ele é caído, que ele é uma consequência do pecado, as nossas naturezas pecaminosas, mas nós podemos ser uma família quando encontramos o nosso Pai, e através do nosso Pai nós somos feitos irmãos, através do sangue de Jesus Cristo. E aí a relação muda. E irmãos, eu não podia pensar numa história, e eu pensava nessa pregação, e eu lembrei de um filme que eu gostava muito quando era pequeno, que inclusive deu essa semana na sessão da tarde, e o André tinha passado em casa e falou, cara, eu achava que você tinha até problema, porque você assistia essa fita inúmeras vezes. Esse filme é Toy Story. O Toy Story, se vocês forem pensar, o primeiro, o de 95, o Woody e o Buzz, eles são brinquedos. Eles são brinquedos, eles são diferentes entre si. Quando o Buzz chega, o Woody ele se sente ameaçado por esse cara que é diferente. Quem é esse cara que está chegando aqui? Pô, ele pode ser melhor do que eu. Ele é articulado, ele tem golpes de karatê, ele brilha no escuro. E ambos, na verdade, tinham um desejo e um anseio de contemplar o seu Criador, ou a figura maior encontrada no Andy, não o seu Criador, né, não um fabricante de brinquedos. Só que em meio às suas diferenças, em meio ao Buzz não entender a sua real natureza e achar realmente que era um astronauta do comando estelar, e o Woody entender que ele era um brinquedo, e porque o outro não entendia, ele não conseguia aceitar o outro, eles criam um atrito. E nesse atrito que eles criam entre si, nesse conflito, ambos se distanciam daqueles que que davam afeto, que construíam a relação. Ambos ficam distantes. E irmãos, com isso, quando eu pensava sobre isso, eu pensava no papel da igreja, eu pensava no Toy Story, por incrível que pareça, eu pensava que nós devemos não assumir o papel do Woody e do Buzz nesse momento, onde quando as pessoas diferentes vêm, eu olho e falo assim, não, esse cara não está entendendo, ele acha que ele tem que ser diferente aqui, ele não vai se relacionar com o meu Andy. Ele não é digno o suficiente. Ou muitas vezes nós nos sentimos ameaçados e não queremos então que essa pessoa venha, porque ela pode tomar o meu lugar e ser então o favorito de Deus, e achar então que Deus faz a acepção de pessoas e coloca favoritos e elenca. Então nós passamos a viver uma vida de méritos, de débitos e de créditos, porque então nós queremos atingir o patamar de sermos preferidos de Deus. Isso é uma besteira. E também não ser como o Buzz, que acha que não é acima de tudo isso, que tem um propósito muito maior, que ele é o especial, que ele é a Coca-Cola do deserto. E é interessante que eles encontram a cura para si e para a sua relação quando eles se veem no meio de brinquedos rejeitados, brinquedos deformados. E esses brinquedos trazem então a cura para esses dois que eram os bambambãs, o líder e o novato diferente, o estrela. E a igreja, irmãos, deveria ser não que nem o Woody, que nem o Buzz, que nem o Slink, deveria ser que nem esses brinquedos. Esses brinquedos quebrados, esses brinquedos caídos, esses brinquedos sem olhos, onde, através das nossas falhas, das nossas cicatrizes, nós então trazemos cura para aqueles que precisam. E o André falava sobre chorar com os que choram, e nós sabemos, nessa semana, um casal de irmãos da igreja perdeu uma pessoa muito importante na sua família, e quando eu mandei a mensagem, e foi uma experiência diferente, foi engraçado, não engraçado o que o André disse, porque foi um sentimento parecido com o que eu tive, quando mandei mensagem para esse casal e falei com esse casal, e eles agradeceram a mensagem e eles falaram, mas a gente está orando por vocês. E
E é interessante que no meio de dor, de sofrimento, no momento onde nós nos apresentamos para ser agentes de consolação, nós somos consolados também. Em meio às feridas, às falhas, aos dilemas, aos problemas, à dor, as pessoas conseguiram encontrar e falaram, não, mas a gente ora por vocês, porque a gente entende. E ainda ela continuou na mensagem, falou, que a gente entende que, assim como vocês mandaram mensagem para nós, tem outras pessoas. Então a gente ora por vocês, vocês oram por nós e nós oramos pelos outros. E é sobre isso ser igreja. O alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, irmãos, deveria ser uma coisa comum no meio da comunidade. Porque nós, quando vamos para o mundo, e o mundo, eu digo, um ambiente que não que não está debaixo do senhorio, que não se submete ao senhorio de Jesus Cristo, a gente vê o contrário. A gente vê gente que se alegra com o choro do outro e que chora com a alegria do outro. É esse o status quo da humanidade. A gente quer puxar o tapete, eu falei do Morning Show, da série, a gente quer pensar, a gente quer puxar as coisas, porque é isso. Imagina, o fulano trocou de carro, também parcelou. O fulano comprou isso também, desse jeito, também. Nós achamos porque nós não conseguimos nos alegrar com as alegrias dos outros. E a gente fica até assim de um pouco de satisfação quando a pessoa se ferra um pouquinho. É bom. Tá vendo? E ainda a gente fala que ela vai ficar mais humilde. A gente ainda tem essa paixão e vocês sabem que isso acontece. E muitas vezes nós somos as pessoas que fazem isso. E, irmãos, a igreja deveria ser um lugar de partilha. E toda partilha vai envolver um risco. Toda partilha vai envolver uma entrega. Toda partilha vai custar alguma coisa. A gente pode achar que a gente não tem tempo, que a gente não tem... não vou saber o que dizer, eu não vou saber o que falar. Ou a gente pode falar, olha, não tem nada a ver com isso. Eu nunca passei por esse tipo de situação, nunca perdi ninguém, nunca passei fome, nunca passei frio, sede, tá tudo bem. Só que não é para isso que Deus nos chama, irmãos. Assim como aquele menino que entrega os seus 5 pães e 2 peixes, sabendo que vai saber o que vai acontecer. Essa deveria ser a nossa postura. A gente vê nessa história também os próprios discípulos. Felipe fala, olha, vai custar 200 denários. Para quem não sabe, 200 denários, 1 denário era como se fosse um dia inteiro de trabalho. Então ele está falando assim, eu vou pegar 8 meses do meu salário, 8 meses de trampo, de ralo, para dar pão para essa galera que está com fome. Eles que se virem, eles que tragam o pão. Não tem nada a ver com isso. A gente tem posturas semelhantes. Ou a gente acha problema, ou a gente pode até falar, olha, só tem isso daqui, ó. Correndo no meio da galera e é o que tem. Vamos ver o que dá para fazer? Só que a diferença, irmãos, é que não eram sobre os discípulos. E eu acho que esse menino também ele não é citado em todos os evangelhos, porque não é sobre esse menino. É sobre o que Jesus é capaz de fazer. É sobre o que Jesus é capaz de fazer quando nós nos colocamos numa posição, muitas vezes de risco, muitas vezes de abertura, de vulnerabilidade. E a gente vive numa sociedade que nós não podemos ser vulneráveis. A gente não pode chorar, a gente não pode demonstrar fraqueza, a gente não pode demonstrar... Igual esse choro, o menino não chora. A gente não pode fazer isso, aquilo, outro, e não é sobre isso. Não é sobre isso. O Deus a quem nós cremos é o Deus que fala, minha alma está angustiada. Eis que está chegada a hora. É o mesmo Deus que olha para aquele povo, ele tem compaixão. Ele estava cansado. Ele estava num dia corrido. Estava triste, ele estava passando por luto também. João Batista tinha sido decapitado, era seu primo. E ele fala, não, eu tenho compaixão. Em vez de mandar a galera embora, ele falou, não, vocês vêm de comer. Jesus já sabia. Ele é o Deus encarnado. E, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala sobre alegrar com os que se alegram, ele está, e é no texto de Romanos 12, após experimentarmos a metanoia de Romanos 1, 2, a mudança de pensamento, que essas coisas acontecem. O nosso pensamento dominado pelo mal,
não submisso a Jesus Cristo, ele não vai se alegrar com os que se alegram. Vai ser o que a gente está acostumado a ver. Mas a gente não está aqui para a gente ser igual ao que a gente já vê todo dia. A gente não acorda domingo de manhã, a gente não serve. E, irmãos, não é só sobre ser igreja no domingo. E a gente tem falado sobre isso no meio de uma pandemia. A dificuldade de ser igreja, assim, se eu sou igreja só no domingo, por 1h30, 2, eu não estou sendo igreja em lugar nenhum, porque é construído ao longo da semana. É construído a nossa partilha, o nosso tempo. Às vezes eu não tenho tempo, mas é sobre... E um irmão da igreja, não vou citar nome, mas ele disse uma vez, ele falou, cara, eu precisava de ajuda. Ele falou, você precisa deixar os outros te ajudarem, porque senão você está sendo egoísta. E é verdade. A gente precisa também, irmãos, estarmos num ambiente onde nós nos doamos, mas também nós encontramos refúgio, onde nós também encontramos irmãos que, como o André disse, eu falei que ele pegou vários versículos, eu falei, não vou nem mais pregar, já falou, não precisava falar, onde nós carregamos os fardos uns dos outros, já não suportam um ao outro, porque eu tenho que suportar por amor de Jesus. Não, é para a carga ficar mais leve. É que nem o exercício o One Rep do CrossFit, que é um time, e quando eu não aguento mais, o outro vai e faz. E quando eu não vou ir, a gente vai junto, até o final. A nossa meta não é eu mostrar que eu carreguei e fiz muito mais séries do que o outro. É nós, como um grupo, chegarmos então ao destino final. É nós concluirmos aquilo. E para ser igreja, nós precisamos estar aqui. Precisamos entender que nós somos iguais. O ferro, ele afia o ferro, irmão. E o ferro, para afiar o ferro, vai ter atrito. O ferro vai esquentar, a chapa vai esquentar. Vai dar problema, vai dar ruim. Mas a gente entende que nós estamos debaixo da graça e da soberania de Deus. E um amigo afia o outro. E a gente não vai precisar, então, irmãos, passar por essa vida sozinho. Eu queria deixar essa mensagem para vocês sobre partilha, dizendo que nós, como mesa, o nosso desafio não é apenas dar lugar para aqueles que muitas vezes nós não queremos dar, para as carnes de pescoço, para os problemas, as pessoas problemas. Sim, irmão, fica longe disso aí. Não é só sobre isso. Mas é sobre essas pessoas se encontrarem a possibilidade de partilhar, de trazer. O que você tem para trazer? Eu estou cheio de problema. Minha vida está uma bagunça. E nós então entendemos e nós somos um ambiente que, mesmo com 5 pães e 2 peixinhos, porque nós entendemos que é o que Jesus faz e não o que nós fazemos ou o que nós trazemos, nós podemos ter fartura, nós podemos distribuir e sobrar, e sobram. E os cestos ficam cheios, porque é para a honra e para a glória de Deus, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu trago, não é sobre a palavra bonita. É sobre, em meio à dor, eu conseguir consolar e me alegrar com aquele que está alegre, e aquele que está alegre consegue sentir a minha dor. E parece uma grande loucura. O crente é bipolar. O crente fica alegre, fica triste, fica alegre, mas é sobre isso, irmãos. Nós nos alegramos e nós podemos ter a alegria profunda e a maior alegria desse mundo, porque nós temos a esperança da glória, que nós olhamos então para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e nós entendemos que a gente tem esperança e a gente se alegra porque a gente não fez nada para obter. A gente não podia fazer nada para obter. Mas a gente também se entristece porque a gente vê um mundo caído, um mundo tenebroso, um mundo que sofre, um mundo de angústia, um mundo de dor, um mundo de morte, onde em meio ao Covid, à pandemia, a estarmos distantes uns dos outros, fisicamente nós enfrentamos ainda a morte natural, as doenças, os boletos, as contas para pagar, o chefe abusivo, a gente enfrenta. E a igreja então, irmãos, tem que ser esse lugar que a gente pode trazer e falar, olha, e encontrarmos Jesus uns nas vidas dos outros. E quando eu falo igreja, irmãos, não é essa sala bonita que a gente está aqui. Não é um templo bonito, como a gente gosta de sonhar para termos, então, algumas coisas a mais que desejamos fazer. É sobre as relações. É isso que nos define como igreja. É onde o mundo nos vê como um. Porque onde um cai, como Eclesiastes fala, o outro levanta. O ruim é o que está sozinho. Só que o que está sozinho, em Deus ele encontra, e na igreja ele encontra um lar.
E o órfão encontra um pai. E esse pai que tem filhos, e esse órfão então passa a ter uma família, passa a ter irmãos. E a gente não precisa passar pela vida sozinho, irmãos. Passar pela vida sozinho é duro. E a gente não precisa por causa de Jesus Cristo. A gente não precisa passar sozinhos porque Ele sozinho sofreu o que todos nós deveríamos sofrer. Ele sozinho se entrega naquela cruz, derrama o seu sangue. E porque nós entendemos esse convite que é estendido a nós, que o preço foi pago, nós podemos então sermos feitos uma família de sangue, sangue precioso. Laços que falam mais forte até do que os próprios laços familiares de sangue. Porque é através do sacrifício de Jesus. E ninguém precisa ser uma ilha. Nós precisamos construir pontes uns para os outros. E esse é o modo em que a gente vai glorificar o Pai. E o meu desejo, irmãos, é que a gente possa, concluindo, ser como esse menino, que não tem destaque. Ele só é citado, um jovem. E pronto, acabou. Onde a glória não está no que nós fizemos, ou que nós faremos, mas que nossas atitudes sejam para revelar o Cristo morto e ressurreto, a glória do Pai. Que a gente possa encontrar um lugar de partilha, de compartilho, onde o pão da vida é servido. E esse pão é Jesus, e nós tivemos a ceia na semana passada, e essa lembrança viva. Que nos dias cheios, nos dias atribulados, a gente sobre, que a gente tenha tempo. Até porque, irmãos, Deus, Ele é perfeito, e até os dons, Ele distribui. Sabe por quê? Porque não é para a gente fazer sozinho. Não é para eu fazer sozinho. Eu não consigo fazer sozinho. Eu não vou conseguir expressar sozinho. Eu não consigo ter unidade sozinho. E a gente crê no Deus triuno, numa perfeita comunidade de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, não tem essa diferença. E a gente precisa buscar ser um. E a gente só vai ser um quando o nosso relacionamento se tornar comunhão. E quando em meio à nossa comunhão a gente puder partilhar. Quando a gente puder consolar, quando a gente puder abraçar, quando a gente puder acolher. Quando a gente for uma família. E a igreja, então, se torna o oposto de solidão. E o mundo está sozinho. Muita gente se sente sozinha. E a igreja, as pessoas não deveriam chegar na igreja e se sentirem sozinhas. Não serem vistas, não serem olhadas, não serem lembradas. É sobre esse o nosso desafio. É sobre isso. Porque Deus, Jesus, no alto de sua glória, Ele abre mão e fala, eu vou. Eu aceito. Um cálice amargo que era meu, que era seu. E que para muitos não faz sentido. E vai fazer sentido quando eles olharem em nós o amor do Pai sendo revelado. Vai fazer sentido quando eles olharem e testemunharem as boas obras, essa mudança. Como assim ele está triste com um cara que está triste? Como assim? Irmão, ele se entristece. Empregos foram perdidos. Pessoas sofrendo, pessoas passando fome. E a igreja, então, não passa a ser apenas a voz, e busca ser a voz que dita o que precisa falar, mas passa a ser os ouvidos que escutam um clamor de uma sociedade, de uma comunidade que sofre. Nós precisamos ser ouvidos também, irmãos. Nós precisamos ouvir as angústias de um povo que sofre. Esse povo sofre porque não tem a Jesus Cristo. E se nós temos o pão da vida, nós precisamos repartir. Sem tempo, sem recursos, sem fazer conta. Porque é para a honra e para a glória de Deus. E isso é o que Deus tem falado comigo no meu coração. Foi uma semana muito difícil. Foi uma semana pesada. Mas quando esse casal, meio assustador, disse, a gente continua orando por vocês, não desanimem. A gente falou, eu não entendi. Como assim? Porque em meio, talvez, à sua escassez de pão, ao seu sofrimento, na sua falta de carinho, de afeto, eles conseguiram estender e entender o amor de Jesus. E quantas vezes nós, da sobra, não vemos e não fazemos isso? Então, meus irmãos, meu desejo é que sejamos esse lugar que não só estende, dá lugar, mas que ouve, que escuta, que vê. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nessa manhã possamos ser, então, convidados
a sentar na mesa, como a letra do Baruch diz, felizes, feridos, cansados, abatidos, mas porque nós escutamos esse chamado de Jesus. Que Deus abençoe. Eu vou orar. Pai, Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como comunidade. Como uma comunidade que entende o seu precioso sacrifício. Como uma comunidade que não busca ser um lugar para obter mais para si, mas um lugar que busca revelar quem Tu és. Não é sobre nós, Pai, mas é sobre o que Você fez através do Filho Jesus Cristo, que se entregou na cruz e morreu por nós, para que então pudéssemos ser feito uma família e família Sua. Pai, nos ensina a ter um coração disposto a dar, um coração generoso, um coração grato, um coração que entende que se doar é correr risco, mas que o preço já foi pago, todo o risco já foi tomado. Senhor, abençoe os irmãos que não puderam estar aqui hoje, que estão assistindo online, que estão assistindo em outro momento. Guarda, traz conforto e consolo aos corações oprimidos, aos corações abatidos. Que nós cremos, Pai, que Tu és o Deus de paz, o Deus de cura, o Deus da provisão, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou na mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. Ao som da Sua palavra, curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aí. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Amém. Gente, domingo que vem a gente está aqui novamente. Você que, se Deus quiser, você possa estar aqui. Sei que tem muita gente viajando. E guardem essa palavra. Eu queria ter controle emocional.
para poder falar o que eu estou sentindo. Mas eu vou aprender, a Juliana vai me dar umas dicas aí. Pode não ter também, né? Pode ter emoção, né? Então, tá bom. Mas eu vou falar pro Gabriel depois, aí ele prega. É mais fácil. Mas pode falar também. Mas Deus abençoe vocês e guardem essa palavra que foi preciosa. E eu lembrei muito quando ele falou dos bonequinhos, né? Que vão lá, o Woody e o Buzz vão lá e entram na consciência com os bonequinhos zoados, né? E eu lembrei essa semana que o pastor gringo lá, o espanhol, Robert Guerreiro. falou que a gente vai encontrar isso nos marginalizados. E os bonecos eram marginalizados, né? E quando a gente pensa nisso, o marginalizado é só o pobre, é só o negro, é só o estrangeiro e tal. Não, é aqueles que têm problema na alma, né? Tem problema, inúmeros problemas. E o Buzz e o Woody se achavam os melhores, né? E eles só encontraram a consciência quando eles viram os marginalizados. Então, isso que eu guardei para mim da palavra, além de tudo, né? Mas o que me deixou mais impactado. Vamos orar para terminar? Pai, obrigado, porque a gente pode aprender todos os dias que nós devemos sempre dividir com o outro e olhar sempre para o outro, que nós vamos te ver. Nós te vemos naquele que é marginalizado, naquele que é oprimido. Nós podemos chegar à consciência de quem tu és, Senhor, porque tu sofreste tudo por nós e foi por nós, por amor a nós, e nós somos gratos por isso. Que nós possamos ter uma semana com essa consciência, com essa lembrança, e que isso possa arder em nossos corações, para a tua alma e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém.